Fala galera, o assunto é o seguinte, hoje é pra você que é homem. Eu tenho uma coisa muito importante pra dizer pra você. Treine e fique forte. E essa virada de chave só aconteceu na minha vida depois que eu virei pai de menina. Eu já tinha esse tipo de pensamento muito antes de começar a treinar e fazer luta, antes de eu ser instrutor de lutas no exército. Então, esse tipo de pensamento foi muito reforçado depois que eu virei pai de menina. O que acontece? Esses dias eu fui na farmácia com a minha esposa. E nisso que eu fui na farmácia com a minha esposa, eu entrei lá dentro para pegar todos os remédios que precisava para nenê. E na fila do caixa eu reparei que um cara tinha encostado na porta do meu carro, no lado do motorista, e minha esposa estava no banco do passageiro. E esse cara começou a falar com a minha esposa. E eu, sem entender nada, deixei as coisas na fila do caixa e fui lá ver o que estava acontecendo no carro. Cheguei lá, esse cara tava falando com a voz meio doce, diz a minha esposa que ele tava pedindo coisa pra beber, dinheiro pra beber, enfim, sei lá. Só sei que na hora que eu cheguei, esse cara tomou um susto. Mas não foi qualquer susto. Foi um susto dele olhar assim pra mim e falar, caraca. Então, ou seja, quando eu digo pra você treinar, ser forte, praticar alguma atividade física, não é à toa. Eu acredito que muito homem não precisaria de terapia hoje em dia se você cuidasse da sua cabeça, cuidasse da sua alimentação, do seu lado emocional, seja fazendo alguma prática de exercício físico, seja exercícios de carga intensa, e do seu lado espiritual, quer lendo a Bíblia, quer se aproximando com Deus, quer fazendo as suas orações. E nisso que eu cheguei lá, eu perguntei, maluquei, o que está acontecendo aqui? Ele, não, só tô pedindo um dinheiro assim pra beber, e aí eu não tô pedindo nada demais, tô pedindo com toda a humildade. A cara dele foi de susto, mas a minha postura, a forma como eu cheguei no carro, e eu não sou pequeno não, eu sou grande, eu tenho 85 quilos, 1,80 m, só que isso fez eu repensar, depois que eu virei pai de menina, o quanto é importante um homem, ele saber pelo menos um tipo de luta e ele praticar uma academia ou fazer um exercício físico. O quanto isso é importante. E aí o cara tentando me convencer de que ele não estava fazendo nada demais ali, eu só falei, tá bom, então sai fora então, sai fora, sai fora, sai fora. Dava pra ver que ele tava drogado, tava bêbado, sei lá o que tava acontecendo. Não, eu não dei o dinheiro. Antes que você pergunte aqui nos comentários. Mas o comentário que ele fez foi muito importante. Ele pegou, olhou assim pra mim e falou, caraca, você é grande, né? E a minha cara fechada, né? Nem demonstra tanto. Esses dias um amigo meu falou assim, cara, não tem como, a sua postura e a sua cara é de militar, você não consegue mudar isso. E pior que é verdade, eu sei disso. Eu tenho noção que quando eu quero, a minha cara ela é intimidadora. E aí eu fui ser intencional na hora de conversar com o cara lá no carro que tinha chegado pra conversar com a minha esposa. E minha esposa falou, não, ele tava até que normal, ele só tava pedindo dinheiro pra beber mesmo. E aí depois que o cara saiu fora, eu voltei lá pra fila do caixa, paguei as coisas e voltei pro carro. Mas daí eu fiquei refletindo nisso, né? Um homem, ele só é respeitado pelo mal que ele pode causar. Nada contra quem é magro, desde que você pratique luta. Mas desde que eu virei pai de menina, isso foi reforçado na minha cabeça, o quanto é importante o homem cuidar da sua saúde física. Hoje de manhã eu saí pra correr, já faz um bom tempo que eu não corro. E eu corri 4 km, tô com as pernas tudo doendo, joelho tudo doendo. Só que na minha cabeça eu tava pensando assim, ó, cara, eu tenho que correr pelo menos esses 4 km, sabe por quê? Porque se um dia eu chegar a precisar a carregar a minha esposa num colo, seja para uma emergência ou carregar um filho meu, eu não quero que outro homem tome essa iniciativa. Porque eu quero fazer essa parte de ser o protetor. Quando eu falo sobre ser homem, o homem ele tem que causar isso. Ele tem que ser intimidador, ele tem que ter a necessidade de não agradar as pessoas. Claro, né, que você tem que ser agradável na medida do possível, mas tem que ter a coragem de desagradar algumas pessoas, isso é necessário. Eu acredito que o homem ele não precisa ser um ogro, ser um burucutu, porque ninguém aguenta uma pessoa assim. Mas desde que você tenha em mente que você, a qualquer momento, possa ser perigoso, isso é importante para você. O homem ele tem que ser isso. O homem que ele tem carinha de ursinho carinhoso, ele infelizmente ele é um mal para a sociedade, porque ele não defende ele mesmo, não defende as pessoas que dependem dele, não defende as pessoas que estão à sua volta. Então assim, o meu conselho para você nesse vídeo é cuide da sua saúde física. Procure um personal trainer, se você não tiver dinheiro para investir nisso, procure um amigo seu viciado em academia. Ah, Ranulfo, eu não gosto de academia, não gosto de levantar peso, pratique pelo menos um tipo de luta. Eu lembro que desde os meus 14,
14 anos, eu acho, 14, 12. Não, foi com 12. De 12 para 13 anos, eu tinha um amigo na escola que ele chegou recém-chegado na escola, né? Ele tinha mudado de outra escola para minha. E todo aluno, quando chega numa sala de aula, o que que acontece? Ele é novo ali, então ele não tem muita conversa com todo mundo. E eu sempre fui de tomar a iniciativa, e eu cheguei nele para trocar uma ideia, né? Nisso que eu cheguei para trocar uma ideia, sabe aquela pessoa que você não conhece e quando você faz amizade, parece que você já se conhece faz muito tempo? Foi a mesma coisa com esse cara. O nome dele era Malone. Malone, se você estiver vendo esse vídeo, irmão, muito obrigado. Minha vida mudou desde aquele dia que a gente se conheceu. E aí, conversa vai, conversa vem, ele falou pra mim, cara, eu sou instrutor de luta, eu sou professor de taekwondo e tal, inclusive a gente tá iniciando um projeto aqui na escola, a gente tá tentando ver com a diretora. E eu falei, não, a diretora, minha amiga da escola, vamos trocar uma ideia lá com ela, lá a gente fala com ela. Eu sempre fui muito pra frente, assim, proativo, né, isso é de mim, é da minha natureza. E aí, ele que me apresentou o taekwondo. Tanto que quando ele me apresentou o taekwondo, eu não sabia muito sobre luta, mas eu falei, cara, eu vou fazer esse negócio aí. Vou fazer. Aí comecei num final de semana, e aí fiz um mês, fiz 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu acho que com 17 anos, se eu não me engano, eu já tinha virado instrutor, tinha pego meu diploma de instrutor de luta, de taekwondo. Só que nesse meio período eu fui investir em outras lutas. Fui fazer o boxe, o muay thai e o jiu-jitsu. E nessa fase dos meus 12 anos, isso foi muito importante para desenvolver a minha autoconfiança. Um homem que não pratica o exercício físico, ele não tem a autoconfiança centrada nele, porque ele é um cara frouxo, ele inconscientemente ou conscientemente, ele sabe que ele é fraco para a sociedade. Ele é muito, como que eu posso dizer, vulnerável. Tanto que existem algumas pessoas hoje próximas de mim que são homens, eu falo, cara, vai treinar, você tá barrigudo, cara, você tá gordo, sua esposa tá reclamando de você, vai cuidar da sua vida, vai fazer bicicleta, vai fazer caminhada, vai... Cara, você precisa cuidar, porque a autoconfiança do homem, ela parte do exercício físico. Tanto cuidar da sua saúde física, mental, espiritual. Se você cuidar desses 3 pilares, a sua autoconfiança ela tá fundamentada. Eu acredito bastante nisso porque isso foi o que me ajudou. E eu acredito que todo homem tem que passar por essa fase de insegurança na vida. Muito homem se sente inseguro, isso é normal. Acontece. Eu acredito que para um homem se sentir confiante, ele precisa passar por essa fase de insegurança. De falar, cara, como que eu... da onde que vem essa insegurança? Como que eu venço a insegurança? E aí, parte dessa insegurança ela é vencida pelo exercício físico. Ou pela luta. E não é a prática do exercício físico, mas é o sentimento, é o sentir, é o olhar assim e falar, não, se der tudo ruim aqui, eu saio na porrada com alguém. Tanto que no dia que eu tô virado no giraia e minha esposa tá do lado, eu falo, nossa, hoje é o dia que eu tô precisando daquele sangue na luva, sabe? Então a minha dica valiosa pra você é treine essa porra desse seu corpo. Porque pensa comigo, o estresse que o cara que compete pra passar numa competição de bodybuilder, o tanto de estresse que o corpo desse cara aguenta, o tanto de peso que ele levanta, o tanto de estresse que o cara tem que lidar com alimentação, com treino regrado, a disciplina. Claro que eu não estou na minha melhor forma, né? Não é o meu foco se tornar um bodybuilder, mas a parte de cuidar do meu corpo, eu acredito que isso é muito importante não só para mim, isso é importante para as pessoas que estão à minha volta, para a minha família, para as pessoas que andam comigo. O homem, coloque isso na sua cabeça, o homem ele é respeitado pelo mal que ele pode causar. Se você não tiver a sua autoconfiança desenvolvida, invista no seu corpo. Vá treinar essa carcaça sua. E aí depois, né, que eu fui entender, estudando sobre autoconhecimento, que eu entrei no exército, e aí eu fui entender que no exército a nossa cabeça ela é moldada, é uma reprogramação mental mesmo, literalmente. Aquelas canções de morte, sangue, matar, um corpo que não vibra, um esqueleto que se arrasta. É aí que eu fui entender bastante coisa sobre a reprogramação mental. E o exército ele faz isso, é uma lavagem cerebral. Você entra com cara de gatinho e literalmente você sai com cara de leão, porque sua autoconfiança é treinada todos os dias. Na prática de exercício físico, seja na forma como você pega um fuzil só de portar uma arma, a forma como você se sente seguro tendo uma arma é diferente. Ah, não, porque você está incentivando a apologia aqui, a pessoa a ter arma. Ter arma quem quer, o problema é seu, eu sou a favor de ter arma, eu vou ter arma, entendeu?
Só que o homem ele é respeitado pelo mal que ele pode causar. Se você não pode defender sua própria vida, de preferência que você desenvolva a habilidade de treinar, cuidar do seu corpo, fazer uma caminhada, um exercício físico, uma corrida, uma academia, uma luta, vai atirar. Eu acho que isso é coisa de homem. Por isso que eu disse pra você que esse vídeo era pra homem. Preste muita atenção nisso. Treine em silêncio, faça o seu, desenvolva a habilidade de simplificar as coisas, porque eu acho que isso dificulta muito a vida das pessoas. Elas acham que tudo é mirabolante demais e outra. As pessoas olham muito pra rede social, Instagram é uma porcaria, cara. Virou uma rede de disputa de ego pra ver quem faz mais. E aí você olha a vida do cara, você olha que a vida dele é perfeita e você fala, minha vida não é assim. E aí você entra num vício de se autocomparar, de comparar com uma coisa que não faz sentido. Você não tá olhando o backstage do cara. E aí você se sente um bosta e automaticamente você não faz nada pra mudar isso. Então esse é o meu conselho pra você, treine essa carcaça sua. E não é nem a sombra do que há de vir. É nóis.